Olá, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui recebendo com a maior honra a Fabiana Fontana. Fabiana é doutora em teatro pela Unirio, é professora de teatro, me corrige, tá, se eu estiver falando errado, da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e é autora deste livro lindo, Teatro do Estudante do Brasil, de Pascoal Carlos Magno, que foi o tema da sua pesquisa, né? Mestrado e doutorado. Então é uma bíblia sobre Pascoal Carlos Magno. E hoje, assim, a ideia disso aqui é um bate-papo, é uma conversa informal, enfim, sem compromissos. E eu queria falar, Fabi, assim, com você de um tema, olhando por essa perspectiva histórica, não só do que a gente acha, claro, que me incomoda muito e que enfim, que é a crise do público, que eu acho que inclusive é a maior de todas as crises e talvez a que gerou todo o combate político, enfim, que a gente vive. E aí, claro, estou falando especificamente de teatro, a crise do público do teatro. Eu tenho visto há já muitos anos os teatros cada vez mais vazios ou esvaziados. Quando uma peça lota, é um fenômeno. O normal é meia casa, 60% do público. E até dentro do meu próprio círculo social, eu percebo que quem vai ao teatro é a gente. É quem faz teatro, é quem trabalha com teatro. Você vê as mesmas pessoas na plateia. Os meus amigos que não são da área, eles não vão ao teatro. E não estou falando de pessoas ignorantes, eu estou falando de gente que vai a show, que vai ao cinema, que vê o Netflix, que compra livro, mas que o teatro não faz parte da vida deles como uma forma de entretenimento que seja. A não ser uma peça por ano daquele ator famoso que todo mundo ama. Então, assim, queria começar um pouco por aí. Isso é primeiro, se você também tem essa percepção, ou se é uma coisa que se eu tô maluca, e se isso é um mal dos nossos tempos, ou se lá na época do Pascoal, do Procópio Ferreira, enfim, do TBC, dos nossos antecessores, eles também tinham essa dificuldade. Bom, o público, ele sempre foi... Primeiro, ele é uma entidade que faz parte do próprio fenômeno teatral, né? A gente tem que pensar a partir daí. O público, para o teatro existir, o público ele precisa estar presente. Sim. Né? E ele sempre foi objeto de discussão dos artistas, né? E muitas outras crises anteriores já existiram. Então, eu acho que era o próprio Sérgio Brito que falava que o teatro é um eterno moribundo, porque toda hora se está falando que ele vai morrer, que ele vai acabar, e ele resiste, né? Mas para ele resistir, a gente precisa enfrentar uma discussão que é sobre o espectador, porque ele é outra parte constitutiva do fenômeno teatral. E que a gente muitas vezes esquece de debater o teatro a partir dessa perspectiva, né? Mas se a gente pegar mais antigamente, no próprio século XIX, no século XX, esse processo de formação do teatro brasileiro, que começa ali antes mesmo de meados do século XIX, o público ele é fundamental. Porque para o teatro se estabelecer, para além de um calendário da cidade ou para além de uma atividade cultural que é o calendário ligado à igreja, ele precisa se estabelecer como mercado. Sim. Então, e para se estabelecer como mercado, você precisa de público, com certeza. Então, para o teatro se estabelecer como um setor cultural e social no Brasil, ele dependeu do público. Sim. Né? E a gente tem desde João Caetano a Procópio Ferreira um pacto com o público. Eles dependiam da bilheteria para fazer o seu teatro. Então, como é que era esse pacto? Assim, o que eles faziam? Eles faziam também o que as pessoas gostariam de assistir. Então, um pouco uma ideia que hoje é um tanto quanto discutida e muitas vezes discutida de uma forma pejorativa, que é o agradar o público. Eles sabiam muito bem agradar o público. E isso não era só
por uma questão monetária. É porque eles entendiam também que o teatro era um grande entretenimento. Claro. E ninguém quer fazer uma peça para ser um fracasso, né? As pessoas querem que a peça seja sucesso, que as pessoas Então gostem. eles não tinham problema em ser sucesso de bilheteria. Né? Então essa noção de que o artista se vende, ela é uma noção já que fica mais consolidada no século XX, né? Entendi, de fazer coisas populares, digamos assim. Ou de fugir do popular. Como assim? Você faz, às vezes você tem uma dicotomia, ou você faz um teatro popular e ele não é considerado de arte, ou você faz um teatro de arte que não necessariamente esteja sendo pensado para o público. Sim, que aí é isso, só quem vai é quem está pensando sobre aquilo, os próprios artistas. Isso, uma das grandes críticas que se fazem ao teatro hoje em dia, se ele não é um teatro para iniciados. Isso é um ponto que eu também fico questionando muito, sabe? E se uma pessoa, qualquer pessoa, se você pega qualquer pessoa na rua, se você coloca ela em determinadas peças, se ela vai entender o que está acontecendo. Ou se porque às vezes é uma coisa por mais que a gente tenha já saído um pouco, talvez, da chave do sentido estabelecido que alguém vai alcançar, mas é se ela vai conseguir fazer parte daquela experiência. Se ela vai ter um ponto de conexão com aquilo que o artista está propondo. Porque senão ela pode sair e falar, isso não é para mim. Com certeza. E aí se o teatro, na minha perspectiva, se divorciar do público, ele não tem sentido em termos de sociedade. Sim, eu concordo totalmente. Né? Aí você vai fazer teatro por outras razões. Sim. Mas para você justificar, inclusive justificar a utilização de recurso público, você tem que pensar na sociedade. Claro. Agora, ele se estabelece no Brasil como mercado. Sim. Então, aí eu ia te perguntar assim, do que a gente pode se inspirar nessa galera que vivia de teatro numa época que não existia subvenção, para a gente tentar sair desse buraco um pouco. Talvez esteja por aí também. O que o público quer, né? Assim, eu não sei se a gente faz essa pergunta. Primeiro é incluir, eu acho que o público nos nossos questionamentos sobre a arte, né? E de fato escutá-lo. E não só querer, porque às vezes a gente tem, isso também foi uma ideia bastante difundida em meados do século XX, que foi ensinar o público que ele deveria gostar, né? Como se o público não soubesse o que isso, e daí teria que ensinar uma espécie de elevação cultural, né? Entendi. Isso é bom. Isso é bom. Que você gosta não péssimo. Né? Isso é um pensamento que se consolidou bastante em determinado momento das discussões sobre o teatro no Brasil. Mas mesmo assim, a gente tinha quem fazia teatro para o público, né? E grandes companhias, que sobreviveram, principalmente no século XIX, elas tinham um pensamento que é de balancear aquilo que os artistas queriam muito fazer e aquilo que o público queria ver, porque aí tinha um balanço em termos de receita. Você legal. Fazia, né, um sucesso, uma peça talvez que depois pode se julgar mais palatável, para poder depois surgir com uma peça que você queira fazer, de uma arte um pouco mais conceitual. Porque você já conquistou aquele público. Mas tudo estava na bilheteria. O jogo da sobrevivência estava na bilheteria. Não estava fora dela. Eu acho que isso também é uma das coisas porque os musicais cresceram tanto no Brasil, né? Porque eles, comparando com as outras formas de teatro, especialmente mais conceituais, experimentais, eles são bem populares nesse lugar, né? É o que o cara quer ver, o que o público quer ver. Tanto as remontagens de musicais famosos, quanto musicais sobre o cantor fulano de tal, que todo mundo gosta. Os biográficos que fazem um grande sucesso.
que é meio que assim, quase que público garantido, entre aspas, porque você já tem um público daquele cantor, daquele artista. E talvez por isso a própria classe artística torça também o nariz para os musicais, né? Mas o fato é que os musicais conseguem levar grandes plateias, né? Assim, mobilizar e teatros enormes e que você vai em ingressos que não são baratos, mas que o teatro tá cheio. Eu acho que a crise do público ela não pode ser explicada só por um fator. A gente tem vários fatores que poderiam explicar, como muitos pesquisadores apontam a violência, o aumento da violência urbana, enfim. Mas qualquer um desses fatores, eu acho que não pode eximir os artistas a pensarem já, logo no início da ideia de qualquer produção, o público. Sim. E aí, uma outra coisa que eu queria, assim, te perguntar é se você acha, também é uma percepção minha, nós temos a mesma idade e chegamos no mercado profissional na mesma época, com a lei de incentivo e os fomentos e os editais já funcionando muito bem, né? Consolidados e tal. E eu percebo que a nossa geração meio que se acomodou um pouco com isso, assim, já pensa na peça para o edital, ou para o patrocinador, ou para a lei, e não pensa na venda do ingresso. Quando eu converso com produtores e artistas mais velhos, tem aquele papo, eu vendi meu carro para montar aquela peça. Sim. Eu tenho uma amiga produtora que na época não existia Lei Rouanet, e vender, o negócio era vender Sim. ingresso. Ela dizia que saía do teatro com mala de dinheiro. Hipotecar o apartamento, né? Sempre tem uma história que a gente escuta. Fulano hipotecou um apartamento para poder montar uma peça. E ao mesmo tempo, você também escuta a história de comprei o meu apartamento com aquela peça. Essa peça me deu o meu apartamento. Não por causa do cachê da rubrica da Lei Rouanet, que ele... não. É por causa da receita da bilheteria. Sim. E uma coisa que eu escuto muito assim na nossa geração mas a gente não pode contar com a bilheteria. Temos aqui o nosso fomento, o nosso patrocínio, mas não dá para contar com a bilheteria. Isso é uma inversão, né? Porque assim, bilheteria é público, né? Então não dá para contar com o público, você já tá assim conformado que sua peça vai estar vazia. E eu não vejo um esforço assim para que o público vá, não ser o tradicional de botar um anúncio, de botar um post no Facebook, sabe? É porque eu acho que também surgiu uma ideia que eu gosto muito de discutir até com os meus alunos. Será que uma peça, para ela ser boa, para ela pra gente sentir um prazer pela autoria dela, eu preciso não pensar no público? Eu preciso partir de... Ao contrário, acho que a gente teria que partir já da premissa de incluir o público, claro. Né? Pensar em quem vai assistir. Porque talvez a gente tenha se acomodado, não só nas leis de incentivo, como qualquer edital de fomento, que é pensar o processo de criação, já garante o espetáculo pelo processo de criação. Que é aquilo que está na sala de ensaio. A criação é mais importante. Ela é mais importante. O processo. Ele é mais importante do que a troca. Aquilo que vai fomentar a experiência estética, que daí depende eu concordo do contato com o público. Eu concordo totalmente. E o teatro, ele é tão franco que isso fica visível em cena. Quando uma peça tem um processo muito fechado e os atores, os artistas estão adorando tanto aquele processo que ficam com pena, às vezes, de cortar cenas, de transformar aquilo num resultado final. E para mim, né, a gente que trabalha com isso, fica nítido, né, que tipo, o que importou ali Sim. foi o processo, assim, na hora da verdade, o teatro não isso mente, fica muito visível também no tempo que é dedicado ao processo. Ele às vezes é muito maior do que o tempo da temporada. E aí já vou pegar o gancho pro nosso assim final. Que você está já apontando que sim, eu também tenho essa percepção de que
a gente, a classe artística, desiste muito fácil da peça, dos projetos. A gente, às vezes, consegue o recurso captando, enfim, ganha um edital, fica 3, 4 meses ensaiando, contrata uma cambada de gente, um monte de gente. Nem sei se cambada é uma palavra ainda usável, se eu vou ser cancelada. Contrata um monte de gente, o que é bom porque gera emprego. Mas, assim, é um esforço de um monte de profissional, é muito dinheiro e público, dinheiro do cidadão. E aí a peça fica 2 meses em cartaz, acabou. Aí, mas não tem mais patrocínio, eu não tenho como continuar. E se engaveta tudo, às vezes até doa o cenário, o figurino, acaba tudo e acabou a peça. Já cansei de ver espetáculo que nunca mais voltou em cartaz. Você acha que as pessoas desistem? Assim, acho que é isso, assim, a importância do processo. Porque daí quem manteria talvez a peça em cartaz fosse a bilheteria. Claro, aí a gente para você poder ficar ponto. Em cartaz, você tem que pagar as pessoas porque elas estão trabalhando, né? E da onde que vai sair o recurso, então, para pagar as pessoas? Se o patrocínio já foi usado para a criação, você teria que depender da bilheteria. E aí eu acho que volta ao início da conversa, porque a gente é tão desesperançoso, a gente não tem nenhuma fé na bilheteria que a gente sequer corre o risco. Não, e a falta de fé na bilheteria, eu acho que às vezes a gente é muito fácil culpar o público. Em termos gerais, que é falar, não, agora nós temos muitos outros tipos de distrações e entretenimento e agora ninguém mais quer ir ao teatro. Mas será que a gente também não pode se perguntar se a gente faz um teatro que tem alguém que possa gostar? E com essa... E com essa a gente encerra. Eu acho que é isso, é uma reflexão mesmo. É uma reflexão, porque se a gente pensar a crise só da perspectiva dos fatores externos, a gente não vai utilizar a crise como um trampolim para a gente fazer uma autocrítica, uma palavra tão utilizada ultimamente, né? Mas que a gente possa fazer uma autocrítica como artista em relação a um pacto que é fundamental para o teatro existir, que é com o público. Você não faz teatro só para você. A gente pode até discutir o quanto que montar uma peça é interessante, é um processo de descoberta para o artista. Mas, em termos de política pública, o que interessa primeiro é qual é a importância do teatro para a sociedade. Sim. E aí eu tô falando de público. Sim. Fabiana, muito obrigada. Eu adorei. Gente, essa é uma conversa. Vocês podem discordar, vocês podem concordar. Mas comentem, até pra gente também trocar. A ideia é a gente trocar e vamos levar o público para o teatro. Obrigada. Imagina.